Você que tá aqui no canal há um tempo já deve ter uma boa noção de como a fundação funciona e os seus princípios de como fazer as coisas, quer você ache certo ou não. Eles tentam conter qualquer anomalia que exista, mesmo que isso custe a vida de pessoas. E falando nisso, eles estão dispostos a usar os classe D para servir de cobaia para qualquer tipo de experimento. E são usados prisioneiros da fundação numa quantidade absurda que isso gerou algumas dúvidas. São todos prisioneiros mesmo que fizeram coisas ruins e viraram cobaias da fundação? Ou são pessoas aleatórias que foram capturadas? Por outro lado, temos a GOC. Uma organização que foi criada por um ex-membro da fundação e que hoje tem o objetivo de destruir toda e qualquer anomalia que exista, seja ela considerada boa ou não. Tudo pra, digamos, proteger a raça humana. Mas até que ponto as duas organizações estão certas? Também conhecida como Coalizão Oculta Global das Nações Unidas, com a sigla UNGOC, é uma grande potência e está entre os maiores inimigos da fundação. Ele serve como um protetor da raça humana, que foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial. Eles compartilham a mesma visão da fundação de proteger a humanidade das milhares de anomalias, mas em vez de contê-las, eles geralmente destroem, matam todas as anomalias que encontram, mesmo que sejam completamente inofensivas. E isso fez eles virarem um grupo polêmico. Enquanto a fundação tem uma missão tripla que é assegurar, conter e proteger, a GOC tem uma missão quíntupla, que combina com o pentagrama de 5 pontas do seu emblema, que é sobrevivência. A GOC tem que proteger a raça humana contra todas as ameaças paranormais, e essa missão tem a prioridade sobre todas as outras 4. Ocultação. A GOC tem que manter em segredo o conhecimento das ameaças paranormais, uma vez que a exposição dessas ameaças pode levar ao pânico em massa. Proteção. A GOC tenta proteger cada humano, tanto funcionário como civis, sempre que possível, desde que isso não vá contra as 2 primeiras missões anteriores. Destruição. A GOC não pode correr nenhum risco com as ameaças paranormais, pois a própria existência do anômalo pode ser um risco para a sobrevivência da raça humana. Educação. A GOC deve sempre ampliar o conhecimento sobre as ameaças paranormais e estudar essas ameaças, desde que não vá contra as 4 missões anteriores. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países queriam que tivesse uma atenção maior sobre as coisas anômalas, e como a Fundação SCP, que já existia naquela época, era uma organização mais privada e nenhum país era confiável sozinho, a GOC foi formada por 108 pessoas diferentes e poderosas de organizações ocultas. Ao longo dos anos, a GOC se tornou uma organização mundialmente importante, tendo ainda mais financiamento do que a Fundação, e é frequentemente vista como a polícia do mundo paranormal. A coalizão é geralmente liderada por um diretor, que se parece muito com um administrador da fundação. Cada um dos 108 grupos ocultistas que formaram a GOC tem um representante no conselho dos 108. A liderança da GOC pode ser comparada com o conselho O5 da fundação. Outro importante são os Nexus, que controlam a rede da central de comando para coordenar e apoiar as missões. A divisão de física é o braço da ação da GOC, parecida com a Força-Tarefas Móveis da Fundação. Eles observam, investigam, capturam ou neutralizam anomalias. A divisão Psique é o braço diplomático do GOC, que serve como uma ligação com a comunidade paranormal e tenta manter a paz com os outros poderes paranormais. A divisão Ptolemy é o braço de apoio da GOC. Eles variam desde cientistas e pesquisadores que desenvolvem novas tecnologias que supervisionam a logística de armas e alimentos. A divisão paramilitar é o braço de ataque aéreo da GOC. Eles variam de soldados e pilotos que fazem ataques aéreos. A divisão de resgate é o braço de ajuda da GOC. É enviada para ajudar vítimas, procurar pessoas desaparecidas ou evacuar qualquer civis de zonas perigosas. A GOC tem um relacionamento complicado com a Fundação e é conhecida por criticar a Fundação por usar classe D, o que seria uma violação dos direitos humanos aos seus olhos, bem como por nem sempre destruir as anomalias. A Fundação, por outro lado, nem sempre concorda com os métodos da GOC, afirmando que destruir algo anômalo pode às vezes piorar as coisas, já que não há como voltar atrás. Apesar disso, os 2 grupos muitas das vezes se ajudaram quando se tratava de ameaças globais, como por exemplo, lutar contra o Rei Escarlate. A Igreja do Deus Quebrado é geralmente vista pela GOC como uma força perigosa, semelhante à Fundação SCP, que tenta juntar as peças do seu Deus morto para trazer ele de volta à vida, e a GOC busca destruir esse grupo religioso. Fora que a GOC briga com a Mão da Serpente a todo momento, e inclusive atacou a base de operação deles, destruindo muitos livros e arquivos importantes
importantes sobre anomalias. A Mão da Serpente chama eles de queimadores de livros, por causa dos hábitos da GOC de destruir anomalias, já que a missão da Mão da Serpente é libertar todas as anomalias. A GOC, a Fundação SCP, a Iniciativa Horizon e a Igreja do Deus Quebrado também formaram uma aliança secreta chamada de Triunvirato para combater o grande carcista Ion e o crescimento do seu culto, o Sarkicismo. Apesar de parecer que eles têm uma missão nobre a se cumprir, de salvar a humanidade destruindo todas as anomalias, a GOC também pode ser considerada como um conceito de uma nova ordem mundial, já que vários dos seus membros vêm de grupos controversos, assim como o seu emblema, do pentagrama. Existe até um universo paralelo que a fundação foi assumida pela GOC em uma outra realidade, e começou um massacre de anomalias, matando todas elas, incluindo uma anomalia que tinham suspeitas de ser o próprio Deus. Isso aparentemente causou um cenário de fim de mundo, e a Terra foi transformada em uma paisagem infernal. Eles também são conhecidos por causar mais problemas do que resolver, ao tentar exterminar SCPs completamente inofensivos, como o SCP-999, fazendo com que eles se tornem mais uma ameaça do que uma salvação. Mas não podemos esquecer de todas as atrocidades que a Fundação comete e já cometeu no passado. Mas afinal de contas, de que lado você está?